Boa noite. Então, nós já estamos gravando, né? Aqui nós estamos reunidos para mais um encontro para fazer o nosso estudo sobre a vida e a obra de Francisco. E hoje nós vamos assistir a terceira parte do vídeo. Como falta pouquinho, assim, tem uns 15, pouco mais de 17 minutos, eu aproveitei já para também vou falar um pouquinho sobre aquilo que eu tinha prometido antes desse vídeo, que era compartilhar algumas cartas, porque Francisco ele foi orientado espiritualmente a não deixar nada escrito. Mas antes dele receber essa orientação do seu mestre espiritual, claro, ele escrevia algumas coisinhas. E eu tenho assim, depois eu mostro com cuidado. Mas essa pasta aqui, olha, isso aqui é só correspondência de Francisco. Isso é minha correspondência com ele, que começou em 1979. Mas, para a gente começar direitinho, depois eu falo disso, eu vou então compartilhar a tela com uma música de Francisco para que a gente vá formando, entrando no clima, vá formando a egrégora, e quem sabe até um pouco da presença dele também se faça aqui, né? Se faça presente aqui entre nós. Então, só me digam se estão ouvindo bem, se não está dando eco, porque como eu tenho um microfone, talvez quando eu colocar a música dê um pouquinho de eco. Se tiver dando para ouvir, só levantar a mão. Se não, me interrompe, a gente começa de novo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a nossa alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala em nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta Então, iniciando a nossa reunião, nessa parte do vídeo, eu vou fazer uma pequena introdução. O Francisco, ele fala mais uma vez em Samagnana, e nós já estudamos nos dois últimos encontros, né? Sobre essa energia do coração que resulta de Puraka, né? Que nos dá carisma e que nos dá essa capacidade essa sabedoria sobre como agir no mundo. E para falar disso,
ele toma um exemplo forte e que todos nós já passamos por uma situação parecida. Podia dizer que, de uma maneira, eu mesmo, aqui agora, nessa nossa reunião, nós estamos aqui, nós 5, né? E eu podia reclamar que o grupo é maior e as pessoas não estão participando, né? Então, Francisco fala sobre isso explicitamente, porque Samagnana, esse carisma, né? Ele faz com que as pessoas também deem um voto de confiança, deem crédito a quem está organizando e está à frente de um trabalho e compareçam. Então, isso é uma energia que vem do coração. Então, o Francisco toma isso como exemplo e ele faz uma leve admoestação, ou é um conselho, que ele dá como para orientar as pessoas que vão estar à frente do projeto, né? Para que nunca caiam nesse equívoco, que é sinal de ignorância, de falta de samagnana, né? Que é criticar aos outros que não vêm à reunião, né? Ou seja, criticar os outros pelo esvaziamento de um evento. Não. Né? Francisco vai dizer claramente que ele mesmo, bastava ele chegar em alguns lugares e logo as pessoas iam se juntando ali próximo a ele. Então são 50 anos que ele teve nessa trajetória e esse é o sinal de Samagnana. Esse é o sinal, né? Não o contrário. Então ele vai falar sobre isso. E em seguida, nessa parte do vídeo, ele volta a criticar esse formato muito assim engessado, amarrado em regras, formato institucional, né? Que depende de um voto, de uma assembleia, depende de estatuto. Ele vai voltar a falar isso. E no final, ele lembra a todos que está muito doente. Ele fala que está muito doente. E ali ele já tinha perdido 90% da visão. Ele já não conseguia nem enxergar as imagens na tela, ele só via cores assim, né? E ainda assim parece que nenhum de nós tinha verdadeiramente ainda se dado conta da gravidade do seu quadro e de tudo que estava por vir. Então, eu vou falar, deixar com o Francisco, agora essa parte desses minutos, e depois, então, eu trabalho um pouquinho das cartas, as correspondências, tá? Então, eu vou voltar a compartilhar a tela. E eu preciso saber se vocês estão ouvindo bem, tá certo? Se o volume está bom, só me dá um sinal. Não tem como, se alguém quiser, não tem como explicar mais claro que isso. Ainda hoje, ainda ontem, uma pessoa falou o seguinte: Francisco faz o evangelho com você
é que une pessoas. No dia que um vem três. Esse povo da instituição tem que parar com essa mania que é só Francisco. É por isso que nada daqui vai para frente. Aí eu olhei e disse, mas meu Deus, misericórdia, Senhor. Quer dizer, que depois de 50 anos ensinando, o indivíduo não percebeu que esta capacidade de atrair é a manifestação de Deus. Não é Francisco, mas de vez em quando tem um insensato que lhe fala isso. Agora, fala, sabe para quê? Que é covarde, que não tem coragem de ralar, como eu ralei para desaparecer. É só por isso que falo isso. Rale, desapareça, para você ver se tem diferença alguma de Francisco com qualquer outra pessoa que ralou em qualquer reunião. Você sente assim. Em qualquer lugar, é a coisa mais interessante. Eu me sento assim, num tronco, numa cadeira, num banco, seja lá o que for. Daqui a pouco, está cheio de gente. Seja lá aqui na fazenda, em qualquer lugar, é eu me sentar, é aquele povo todo. Sabe o que é? É isso que está aí. Tem. Aquilo é velho. Aquilo é velho. Seu olhou, tá vendo como é? É assim. Eu vou no povoado. Aí vou visitar um doente. Daqui a pouco a casa do doente está cheia de gente. Aí o doente pergunta, mas o que é isso? Ô Toninho, meu filho, você nunca veio me visitar. E por que você está aqui agora? Não, eu vi seu Francisco aqui. Aí vem cá. E eu cá comigo, estão matando planta na casa. Que é Deus. E a radiância do eterno Deus que atrai as pessoas. Quando é que nasceram influenciando no início da etapa dele, que se estava sendo pelos pessoas e ele mata. Inteligência errada, sei lá. Aquele povo todo. Vão, Aneio, atrai o povo da Barra dos Coqueiros. Tudo. Gabi, quando ele saiu do trem, toda a estação, ele não acalma ninguém, era o proprietário da estação que ele vivia também para voltar por todo mundo, né? Aí era porque era tanta gente que fazia questão de ajudar. E eu não fazia do nada a estação. Deus também. Eu estou falando dizendo, aquele povo sentado na fazenda. Né? Sabe o que é que eu digo a eles? Foi comprada a bomba essa semana para fazer uma super bomba de 1,70 m de tamanho. Pagou a fazenda toda de uma pegada só. Cheguei na reunião e disse assim, minha gente, estamos precisando de comprar uma bomba. Só uma pessoa deu. Quanto? 2. Se meta em campanha. Aí você vai por cá o resto da vida.
É você manifestar Deus. Porque é isso que as pessoas sentem. A coisa mais linda do mundo é eu assistir. Eu construí 39 casas em 2 meses. Povoado. O povoado inteiro construindo as 39 casas. Mas olha como esse povo está trabalhando. Eu digo, por que não trabalha? Estimulado por Deus. Que não trabalha? Estou na fazenda. Bora, minha gente, hoje nós vamos trabalhar todo mundo junto. Maior boa vontade do mundo. Essa semana, se não sobra ninguém para a cozinha. Essa semana, cheguei na fazenda e encontrei uma insurreição. José me reclamou. Disse, Francisco, o negócio está pesado. Eu, minha gente, todo mundo, vamos trabalhar aqui. Trabalhei. No outro dia, eu digo, como é que está as coisas, José? Ela disse, totalmente diferente. Está vendo? Ela está ali no meio. Eu tenho certeza que aquele manto preto ali é. Não é? Também é só o que eu vejo. E ela própria disse, divina Senhora, que coisa diferente. Por isso que eu canto essa música. Pega aí, violão. Pelo amor de Deus, vocês todos, escutem essa música, porque essa música é a coisa mais verdadeira do mundo. Eu serei um cigano, eu serei um cigano, a vagar, a vagar, a vagar. Eu cantarei o que ninguém cantou, eu cantarei o que ninguém cantou. Eu canto pro céu, eu canto pro vento, eu canto pro céu, eu canto pro vento, eu canto pras nuvens vermelhas. A vagar, a vagar, a vagar. Vagarei, serei o rei da terra por onde passar. Serei o rei da terra por onde passar. Está vendo? Isso é Samagnana. Qualquer um pode manifestar isso. Porque não tem ninguém aqui sem coração e não existe coração sem átila. Não existe coração sem amor. Ainda que em alguns ele esteja quase morto, escondido pelo nosso egoísmo. Jovem,
apareça aí, por favor. Chegue perto. Está me vendo? Continuo o dia todo lembrando de você. Nenhum momento, mesmo doente, deitado, numa reunião, inflamado, eu dedicava o tempo inteiro a Deus, aquela energia, para que ela alcançasse seu coração. Não se renda. Você escutou? Escutei. Alguém diria que ele ia morrer tão rápido, né? Como eu ensinei essa semana, Jesus e seus discípulos se comunicavam desse jeito. Que a luz se faça em sua vida. E eles respondiam, a luz está feita. Em aramaico, isso se diz desse jeito. E eu quero dizer a você em aramaico, Lia Onur, Para Facanat. onde facanate, a luz está feita. Ei, rapaz, não leve na brincadeira isso, não. Se você levar isso a sério, isso, dizer que a luz está feita dentro de você, lhe salvará. A tempestade está formada. O que as forças azúlicas podem é se aproveitar da tempestade, mas elas não formam a tempestade. Então, se ligue ao Senhor das tempestades e Ele lhe libertará. Boa noite, vocês. Agora tem o Natal na Assembleia Geral. Que tristeza que me dá. Há muitos anos atrás, os mestres me disseram que eu não morresse sem acabar o estatuto da instituição, tudo que haverá de legal. Mas eu acho que coisa interessante. Estou morrendo, não foi possível, que agora, para criar o ensino que? Para criar o ensino fundamental na escola, nós temos que fazer essa Assembleia Geral, para a Assembleia aprovar essa mudança no Estatuto, para a gente apresentar no Conselho de Educação para que isso seja possível de ser criado. Veja que coisa absurda. Sinto vergonha disso. Que coisa feia. Vamos fazer o estudo do pranayama. Não o que estão fazendo aqui. Que iam combacar puraca. Graças a Deus que fazemos parte dessa instituição estranha, que é tudo fora do normal. A normose.
Rubens, você pratica o dia todo que você está compenetrado no oceano infinitamente imensurável da Shakti divina? Eu já treino há muitos anos e ainda falho. Mas não desisti, venho treinando e tenho tido algumas melhorazinhas. Mas há muitos anos que venho tentando, Francisco. Mas falho. Vocês estiveram no Chile? Não. Estivemos em Buenos Aires, na semana do casamento. Nós casamos 22 de janeiro com você. E logo depois a gente viajou, e 6 de fevereiro a gente casou com você. E esse período, daquela época, é uma coisa interessante, Francisco, porque já tinha o propósito de ser um casamento chudo. E coincidiu com a celebração de Mitradeva. Porque a celebração de Mitradeva é na primeira lua cheia, depois de 16 de janeiro. Mas é na lua cheia. Né? Que esse ano foi nesse período longo. Então, todo esse período que nós estamos vivendo, todas essas maravilhas que a gente está vivendo, é ainda o período da celebração de Mitradeva. Então, eu pensei, sim, em ir ao Chile, que eu queria conhecer lá o museu, a casinha onde viveu Srivajana. Eu pensei que você ia lá com o seu celular 5G gravar todo o conteúdo da biblioteca. Francisco, uma coisa muito estranha está acontecendo agora. Você disse que não está na Gita. Você disse que não está na Gita o Shuddha Pranayama. Francisco, dentro da Gita está a biblioteca inteira. Cada vez que eu abro a Gita, eu vejo você falando e encontro tudo que eu quero da biblioteca em qualquer lugar que eu quero. Às vezes o 5G ajuda, porque a Gita indica onde está no Google que eu preciso. Mas não precisa do Chile, então, se for no caso, algum dia a gente resgata o que tem que ser resgatado lá. Mas não é a hora, parece. Alexandra, telefone para esse número daqui a 10 minutos, porque eu estou andando bem devagarzinho, porque eu estou profundamente enfermado. Viu? Então, vá devagar, que eu tenho umas coisas para acertar com você. Yane, como vai? Oi, Francisco, namastê. Namastê. Saudade. Já chegou aí, foi? Cheguei na terça-feira. Na terça. Amanhã faz 2 dias. Então está ao lado do bem-amado, né? O bem-amado está dentro. Ô, pega! Agora você acertou em cheio. Como ele se sentiu de ser preterido desse jeito. Que resposta. Olha, que resposta de responsa essa que você deu, viu? Namastê, irmão. olha aqui, olha. Pode desligar. Pronto. Eu preciso dar o contexto, e é meio ligando. Você vê essa história
com Francisco que eu quero contar, né? E que eu falei, inclusive, do casamento, e tem a ver com essa carta que eu vou ler. Mas antes eu vou ler, eu pus num papelzinho, eu tinha feito um rascunho, e eu guardei esse rascunho. Esse aqui é de 1979. Eu vou ler. Eu fiz um rascunho, porque quando eu terminei o glossário do Shuddha Dharma, lá no Ashram Atma, eu fiz algumas cópias, eu já tinha dedicado ao Francisco, mas eu resolvi fazer uma dedicatória especial na cópia que eu entreguei a ele. Então, está aqui assim, ó, dedicatória colocada no glossário Shuddha no dia 30 de novembro de 1990. Eu pus assim, em janeiro de 79, a primeira vinda. Em janeiro de 83, os preparativos para o casamento. Em janeiro de 87, a mudança. Em janeiro de 91, o retorno. Nesse momento, não há muito o que dizer. Apenas esperamos que cada novo ciclo nos aproxime sempre mais do ideal Shuddha. Namastê. É porque esses 4 ciclos, que é o que eu vou mostrar agora, eu conheci Francisco em 1978. E em janeiro de 79 eu já estava lá em Areia Branca, que ele me convidou para ir lá. 4 anos depois, eu até errei no vídeo com o Francisco, eu casei no dia 22 de janeiro, nós não contamos para a família, dissemos quem tinha saído em lua de mel, porque naquela época era uma coisa muito estranha, esse negócio de yoga. Então nós fomos escondidos lá para Areia Branca. E lá nós nos preparamos para fazer o casamento do yoga, que foi celebrado 6 de fevereiro. Por isso que eu disse aqui, em janeiro de 83, os preparativos para o casamento. Em 87, a mudança. Por quê? Porque nós casamos e voltamos para São Paulo. Nós somos de São Paulo. Só que nesses 4 anos seguintes, nós fomos nos preparando para nos juntar ao projeto. Em 87, nós mudamos para a comunidade de Areia Branca. E ficamos lá 4 anos. Quando o Ashram entrou em crise e começou a transição para a grande síntese, estava claro que o nosso trabalho tinha terminado e que cada um ia seguir o seu caminho. Eu não tinha a intenção de iniciar aquele projeto na grande síntese, que era muito difícil. Francisco foi viver embaixo de uma árvore por 6 meses, porque não tinha nem onde dormir. E ele queria que algumas pessoas mais próximas alugassem assim, algumas casinhas de pescador com piso de terra batido, coberto, às vezes nem, sem o forro, aquela casinha assim de barro. Eu falei, não, Francisco, não é o meu trabalho, eu não quero. E eu senti, falei para ele, o meu trabalho é outro, eu preciso responder algumas questões, eu quero estudar, eu vou embora. Então, por isso que eu disse, um novo ciclo, e cada um seguiu o seu caminho. Isso foi em 91, que é esse papelzinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Francisco tem esse jeito muito especial que aos poucos todos nós estamos aprendendo, que é se eu quero que alguém caminhe comigo 1 quilômetro, ele sempre diz isso. Eu caminho com ele 2 quilômetros. Então, isso quer dizer o seguinte, essa reunião nossa aqui, que eu brinquei no início, que está esvaziada, né? Não posso culpar os que não vieram. Se eu lembrasse desse ensinamento de Francisco,
para cada pessoa que eu gostaria muito que tivesse presente e que não pôde estar aqui, ou porque não deu essa prioridade, né, eu lembraria disso. Olha, para essa pessoa caminhar 1 quilômetro comigo, a meu convite, eu devia caminhar 2 quilômetros com ela. Ou seja, me aproximar dela, fazer amizade com ela. E é o que o Francisco mostra nessa carta. Essa é a primeira carta que eu vou ler, de 1979. Por quê? Porque eu fui lá. Ele veio, a gente se conheceu, e eu fui à comunidade. E logo que eu voltei para São Paulo, em fevereiro de 79, ó, 4 meses depois, 2 de junho, ele me mandou essa carta. Então, a carta, 4 meses depois que eu fui lá. Agora, olha como ele me cativou. Ele me convidou para fazer parte do trabalho. Ele não cobrou de mim absolutamente nada. Não reclamou nada de mim. Mas ele, com amizade, me convidou. E quando a pessoa convida, você abre o seu coração. Então, é essa carta que eu quero ler. Né? Porque é assim que todos nós, na instituição, temos que aprender a nos relacionar com todos. Né? Naquela época, nós éramos assim, mais próximos do que no final, porque no final já tinha tanta gente da instituição que ele não podia se dividir com todos. Né? Mas lá naquele comecinho, era um bocadinho de gente. Então, nós éramos amigos íntimos ainda. Né? Então, ele diz assim, ó, eu vou ler a cartinha. Rubens, meu irmão, já devia ter lhe escrito. Contudo, o mundo de coisas e o tempo é só de 24 horas diárias. Sei que você me compreende e sabe que de coração já lhe escrevi. Suplico aos nossos irmãos maiores da nossa ordem que lhe dê paz e forças para continuar, pois você alcançará. Agradeça a nossa querida irmãzinha por ter me mandado aquele presente do livro. Ele estava confundindo Cássia com minha mãe aqui. Trocou os nomes. Minha mãe mandou um livro para ele, né? E ele não tinha percebido isso ainda. Gostei muito da atitude dela e gostaria de receber uma carta dela falando das coisas para que eu possa a ela esclarecer o que eu vou dizer agora. Na página 153 do livro, enviado por ela, existe uma passagem que, sinceramente, não diz bem a realidade. Ela é fruto de uma mente perdida no fanatismo da defesa religiosa e no total esquecimento da defesa do que é imperecível ao tempo. Minha mãe tinha me mandado um livro de uma instituição religiosa, um livro que era um pouco dogmático. E aí Francisco não perdeu a chance de apontar isso. Né? Tudo que ali se encontra são descrições absurdas e muito perigosas para uma mente em formação e preparação para receber a criança, o espírito. Diga a ela que Deus lhe pague pelo presente, mas que Deus lhe dê também clareza mental para não cair nas insinuações daqueles miasmas letais do intelectualismo torpe, pretenso espiritualista. Naquela época ele era muito ácido nessas críticas, principalmente com relação aos textos que desvirtuavam a vida espiritual. Né? Agora ele volta para mim, já que eu tinha enviado o livro para ele. Querido irmão, e olha só, aqui é que eu acho que ele tem o segredo dele, do carisma dele, como ele ganha todos nós.
que esse é o aprendizado que todos nós, que estamos agora à frente da instituição, inclusive, esse é o aprendizado que nós temos que ter. Olha só, querido irmão, irei a São Paulo no mês de julho. Sairei daqui no dia 2 de julho, no avião da Varig. Se for possível, desejaria passar com você 2 ou 3 dias para conversarmos sobre muita coisa. Posso ficar na sua casa? Eu lhe agradeço se isto for possível. De lá, rumarei para Ribeirão, para me encontrar com Sérgio e os demais irmãos, e eu gostaria que você fosse também. Pois lá teremos muito que conversar. Escreva-me o mais breve, dizendo-me algo. Olha só, como é que eu vou recusar um convite desse? De ninguém. E foi aí que ele me ganhou. E a partir daí, ele ganhou um fiel escudeiro por 40 anos. Mas, e assim somos todos nós. Assim ele ganhou todos da instituição. E assim todos nós que estamos na instituição temos que continuar fazendo com todos os nossos irmãos. Que a gente quer trazer de volta para a instituição, que quer aproximar da instituição. É assim, pelo coração, porque assim a pessoa, ainda que tenha seus problemas, naquela época eu estava cheio de problema também, mas ele não olhou para os meus problemas. Ele olhou para aquilo que ele sabia que eu tinha de potencial e podia servir à instituição. E é isso que todos nós temos que fazer. Não tem que olhar para o passado da pessoa, nem para os problemas que cada um de nós teve no passado. Tem que fazer o convite, lembrando daqueles talentos, daquelas qualidades que nós temos, e que pode acender de novo aquele fogo e fazer com que a instituição floresça. É assim que a instituição vai florescer, né? E as pessoas vão produzir aquele calor, de novo, humano, que a gente sentia, que tem saudades do tempo dele, né? Então, olha só, ele encerra a carta assim. Brevemente, lhe farei um novo pedido de alimentos. Teve grande aceitação no nosso meio. Você compra e a Macrozem envia. Assim lhe dá menos trabalho. Seu irmão, sempre a seu dispor, paz, Shanti, Om, Namastê, Chico Neto. E naquela época ele não era nem irmão Francisco. A gente chamava ele de Chico. Depois ele recebeu uma orientação espiritual que esse Chico era muito informal e podia ter até uma coisa de depreciativo. Então ele pediu que fosse chamado de Francisco. E depois de irmão Francisco. E finalmente, depois, para os mais internos, irmão Súria. Essa é a história dessa primeira carta, de 2 de junho de 79. E você vê aqui que ele diz para eu fazer umas compras para ele. Olha só quando a pessoa sabe pedir. Na verdade, eu era o comprador. Eu fui para a fazenda, na minha primeira visita, e saí de lá como comprador da instituição. Depois de conhecer Francisco por 20 dias. Por quê? Porque naquela época, até dar um telefonema para São Paulo era difícil. E eu morava em São Paulo. Então, todas as coisas que ele queria para a lojinha, para Artinatos, era a loja que chamava na época, tinha que ser comprada em São Paulo. E imagina ter uma pessoa em São Paulo que fizesse todas essas compras
e depois a transportadora mandava para Aracaju. Então, esse é do meu trabalho. A Artinatos floresceu, cresceu muito. E eu era o comprador da Artinatos, da lojinha. E era assim. Como ele me conquistou? Com 3, 4 palavras. Vem comigo, quero ficar na sua casa. Vamos comigo até Ribeirão Preto. Ou seja, fazendo amizade com o lado bom do meu espírito. Ele não quis saber das minhas sombras. Aliás, ele sabia, porque nós conversamos na fazenda. Mas as sombras eu estava lidando com elas. E o modo dele lidar com elas era, comigo, ela não se referia a elas. Era me convocar para o trabalho, com amizade. E aí eu aceitava o convite. Eu vou ler a segunda cartinha, porque eu acho importante, sabe? Assim, já quem está falando do trabalho de Francisco. Aí, ela é curta, e aí eu abro para que vocês, quem quiser, pegue a palavra e fale o que quiser. Olha só, de novo, essa carta, deixa eu ver aqui. Ela. Cadê a data? Essa está sem a data, mas ela é muito próxima da outra. Então eu vou ler aqui, ó. Meu querido irmão, Om Namastê. Quem é Hortência? Que é a minha mãe. Ele pensou que fosse a Cássia, né? Aí ele já começou a desconfiar pela resposta que eu dei. Por acaso é sua mãe? Diga a ela, se assim for, coloque os donos onde achar devido. Eu pensei que era sua namorada. Contudo, pelo sobrenome, vejo que é sua mãe. Né? E ele, naquela carta, se enganando. Aí agora ele vai falar um pouco de mim, da minha sombra. Então ele põe o título assim, ó, Revolta. Re-volta. Aqui, ó. Não sei se dá para ler. Revolta. Ali no meio, ó lá. Revolta. Ele vai falar das minhas sombras, né? Rubens, considero esse seu estado, o estado de revolta, muito benéfico e salutar, pois assim tenho uma certeza. Você está caminhando. Que beleza saber que você está revoltando e que seu interior, a sua alma, se encontra revoltada. Este doce reencontro, esta sublime volta à casa do Pai, dá a nós angústia e caos. Os ídolos estão, se não caindo, mas pelo menos prevendo que vão cair. E aí estão se disfarçando de todo jeito, pois seus olhos começam a ver. Contudo, quero lhe dizer, para que nessa batalha atroz, procure o guerreiro que existe em você e o deixe lutar. Você deve ser um observador. Esse guerreiro é o seu eu supremo. Só ele terá forças para vencer o inimigo, que é a personalidade, que são mascarados. Não se aflija, entregue-se à Divina Mãe, entregue-se ao Pai, entregue-se ao Filho, contra estes Ninguém luta. Contra estes ninguém luta. O pai, a mãe, o filho. Eles estão acima de toda luta. E à sua frente, todos se curvam e respeitam diante de tão grande glória. O difícil é a entrega. Talvez luta maior não haja
do que entrega, todos não. Querem ser entregues. Ninguém quer se entregar, todos não querem ser entregues. Deus, em sua infinita misericórdia, nos chamará como uma mãe carinhosa para o calor de suas asas protetoras. Tenha calma, tudo sairá bem para aqueles que confiam no poder do Senhor. Lembre-se que você está caído, porém não morto. Portanto, levanta e conclama, como se estivesse falando Krishna para o Arjuna, né? Levanta e conclama a grande ajuda do amorável guerreiro. Sua voz evoca de tanta luta, mas para ele existe o chamar apenas. Quanto ao amor entre dois seres, prefiro lhe dizer pessoalmente. Por enquanto, lhe digo que também é um reencontro, uma revolta à outra parte. Ou seja, acho que está falando da Cássia, quem está se conhecendo. E ele já estava me dizendo que, na verdade, a gente já se conhecia de outras vidas. E que agora está tendo um reencontro. Um reencontro. A outra, daí infere-se ser coisa sublime. E só sublimemente deve ser realizado. Ou seja, aquilo que ele previa que ia ser um casamento no futuro, né? Essa completação é inevitável. Porém, cuidadosa deve ser nossa mente, nossas emoções e o nosso coração, para saber se realmente está se completando. Aí está o trabalho, aí está a trajetória. Agora olha ele de novo, exercendo o carisma, aquele convite que atrai, que chama a gente para o grupo, que é um segredo para a instituição florescer e se desenvolver. Olha como ele fala. Decidi mesmo ir a São Paulo. Partirei 2 de julho. Lhe avisarei por telegrama a hora do voo, pois peço para você me esperar. Tabaréu é coisa séria. Olha ele brincando. Tabaréu é uma expressão típica de Aracaju. E ele está dizendo para mim, eu sou o tabaréu em São Paulo. Me ajuda, me recebe. Olha que cuidado, que carinho de um amigo que está fazendo amizade com outro amigo, né? Então, tabaréu é coisa séria. Aí ele escreve aqui assim, você vai a Ribeirão comigo? Olha ele me lembrando de novo, né? Dê um jeitinho. Olha ele me pedindo. Dá um jeitinho. Seu irmão, sem mais, um abraço. E ele assina, Chico. Então, de novo, como é que a gente recusa uma missão quando a pessoa que te propõe a missão se propõe desarmado, de uma maneira humilde, com amor no coração? Como é que você recusa essa missão? Pode ser o trabalho que for. O trabalho que for. Então, quando a gente está à frente, na nossa vida, de qualquer trabalho, é assim que a gente tem que tentar. É claro que é difícil. Quer dizer, esse grupo é uma tentativa, né? E ainda assim, olha a dificuldade que a gente tem. Claro que é difícil para desenvolver, né, esse dom de atrair as pessoas em torno de uma causa comum.
Mas ele deu o caminho das pedras. Então, essas duas cartinhas de 1979, ou seja, Francisco já estava. Ninguém enxergava naquela época, mas eu tinha percebido que ele já estava pronto, né? Que ele já ia fazer esse trabalho todo. Então é isso que eu queria compartilhar hoje, assim, com o grupo, né? Depois a gente coloca online para que aqueles que não puderam estar presentes assistam e depois possam também comentar sobre isso. Vou aproveitar para dizer mais uma coisinha com relação ao pedido que eu fiz e a própria reunião de hoje me sinaliza isso por enquanto. Então, que agora a gente faça essa reunião de forma quinzenal para que assim não sobrecarregue tanto a nós todos e que a gente arrume um jeitinho de quinzenalmente. Fica mais fácil do que estar toda semana aqui, tá? Então, fica assim. E eu vou abrir então agora para quem quiser falar. Somos poucos, então quem quiser abre o microfone e toma a palavra. Eu vou fechar o meu. Alguém tem que tomar coragem. Senão eu vou passar a palavra ao Dagoberto também. Ô Rubens, não sei se você percebeu que eu caiu a minha conexão. O meu filho, eu tô com o meu neném, tem 1 aninho. Aí ele foi lá na tomada e mexeu lá e caiu. Não é por um acaso, né? Então, eu me desconectei uma boa parte. Fiquei tentando, quando eu consegui retornar, você já estava falando um pouco do seu casamento, tá? Com Kátia, ou com Cássia. E assim, eu perdi um pouco do que foi que Francisco falou, tá? Mas, diante das cartas que você leu, essa questão dele ensinar a gente, né? Eu me lembrei, quando você estava aqui aí falando, eu me lembrei de um dos trabalhos que a gente fez lá na Fazenda no projeto Reviver, que, resumindo do que você falou aí, ele uma vez reuniu a gente, que a gente estava tendo um problema com os meninos lá, a questão da gente como tratar os meninos lá na Fazenda, para que a gente conquistasse, sabe, eles. Então, os meninos às vezes usavam de uma certa arte, vamos chamar assim, artimanha, para poder trazer eles para ele, mas não conseguia. Às vezes, o falar com os meninos era um pouco forte, sabe? E então Francisco dizia assim: não é por aí, não é por aí. Vocês, uma coisa eu vou dizer a vocês. Aí chegou assim para Márcio, estava eu, Márcio e outros, né? Aí ele fez: olha, Márcio, tudo, tudo na vida a gente conquista com um jeitinho. Ele botou bem assim, bem claro, com um jeitinho. É o jeitinho de você saber se dar para que você traga eles para aqui, para a mão da gente, entendeu? Era a gente saber tratar para não afastar, porque se a gente fosse um pouquinho rude, forte com eles, a gente terminaria afastando eles da gente, e eles iriam ter a gente como coordenador, isso e aquilo, e eles lá como aprendizes e tal, e ficava aquela coisa assim. Então, com o jeitinho, a gente se aproximava dele, trazia eles para a gente e conduzia eles. Isso eu tenho guardado comigo desde lá do projeto. Aí você comentando essa coisa aí, eu liguei uma coisa à outra, sabe? E é isso aí. Outra coisa, eu não vi vocês comentando sobre a questão das reuniões. Eu vi no WhatsApp para que as pessoas se colocassem se permaneceria toda semana ou quinzenalmente. Aí você agora comentou que quinzenalmente, para poder não ficar assim muito
sobrecarregado, tal, tal, tal. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Sobrecarregado para vocês, para você que está organizando, trazendo conteúdo para a gente, ou está sobrecarregado para o grupo? Alguém se manifestou dizendo isso? Não, na verdade eu sinto assim, porque as pessoas têm se ausentado bastante. Então, é por isso. Eu falei, olha, Então, deixa eu colocar minha posição, tá? Eu acho o seguinte, eu estava bastante afastado do Sudadharma. Passei um bom tempo agora afastado. Como eu estou retornando, e assim, o conteúdo que você está colocando para a gente, que para mim é um presente, tá? Eu rever as palestras de Francisco, e toda quarta-feira que eu participo, para mim, me enriquece. Quanto mais demora, para mim, eu acho que eu estou perdendo. Então, eu acho assim, se pudesse mais, eu queria mais, entendeu? Eu acho que eu estou com fome. Ele ensinou dê quando realmente a pessoa estiver com fome. Se a pessoa não estiver com fome, então deixe ela lá. Mas sinta que a pessoa está com fome. Quando você perceber que a pessoa está com fome, então deu de comer a ele. E eu estou com essa fome, sabe, Rubens? Eu estou, sinceramente, por mim, se passar para quinzenalmente, eu vou ficar com mais fome. não, então, assim, se para os outros, se eles concordam, eu concordo também. Nós Porque mantemos se a gente analisar, por semanal. que demorar se o tempo não para? É, A gente talvez perca tempo onde a gente poderia estar se alimentando melhor, e avançar, espiritualmente. e Concorda? avançar, claro. Então, fica para as pessoas analisarem direitinho. Se as pessoas que estão um pouco afastadas estão tendo os problemas, ou seja, não estão conseguindo essa conexão, deixe cada um sentir essa fome. Quando forem tocadas que sentirem essa fome, vão tentar se aproximar ou vão fazer um esforço para poder alcançar. É o meu pensar no que eu entendo sobre o que ele ensinava a gente. Eu acato com carinho e agradecimento, assim, da minha parte, por mim. Preciso ouvir os demais, claro. Se Mas da tiver minha parte você, eu já aceitei o que você disse. se tiver você e eu quero assistir. Agradeço, Roberto. Gratidão. Namastê, irmão. Namastê. Quem quer pegar a Então, palavra? Ah, Cristina. eu vou pegar a palavra, namastê, boa noite. Então, porque eu até coloquei lá no grupo que eu estou com a maioria. Mas se eu for muito sincera mesmo, do fundo do coração, a minha vontade era falar, eu quero toda semana, se não todo dia. Mas aí eu pensei no lado da Cássia Rubens, porque para quem organiza, né? Pode, é claro que tem todo cuidado, tem que separar as cartas, os livros. Aí eu pensei mais nisso, eu falei, igual você, né, Roberto? Falei, às vezes eles prontos, né, estão querendo para poder ter mais tempo de organizar e tudo, mas eu estou com você, por mim toda semana. Não gosto de falhar, gosto de estar aqui, porque esse ensinamento é profundo, sabe? Você não vai encontrar, pode ser que encontre em algum lugar, mas Deus está nos dando essa oportunidade aqui de ter esse ensinamento aqui e agora. Por que a gente, né, vai abrir mão? Eu poderia estar fazendo um monte de outras coisas, né? Mas eu quero estar aqui. Eu estou aqui firme e forte com Deus. Enfim, Rubens, nossa, ele tem muito carisma, né? Muito carisma. Eu acho que isso é tipo dos mestres, né? Da pessoa que tem um objetivo, uma meta e busca, né, por esse Deus, né, vivo dentro do nosso coração. Hospitalia demais, mas sabe pedir, sabe falar. Não tem esse negócio, não sei se paulista, mineiro é meio assim, né? Confiar. A primeira vez que eu fui na sua casa, eu morri de vergonha. Falei, meu Deus, eu vou incomodar. Ai, Zé Ricardo, como é que nós vamos chegar lá? Primeira vez na casa do Rubens e da esposa, eles não conhecem a gente. Né? Aí vocês receberam a gente muito bem, nós sentamos no chão lá na sua sala, lembra? Quer dizer, vocês deixaram a gente à vontade, mas
A gente que tem essa coisa de formalidade, né? A formalidade, você não quer invadir o espaço do outro, mas acaba você não estreitando os laços, né? Quando a gente fica com muita formalidade, né? E uma coisa que, sabe aquele Márcio da ilha? Eu introduzi lá na Grande Síntese, né? Aí eu achei tão bonito o depoimento dele, ele participou do projeto Reviver, daquele projeto lá, acho que foi uns dias lá. Aí ele falou uma coisa. Eu que o levei. Você que levou, né? Levei de avião e fui buscá-lo de avião. Ó, que legal, Rubens, que legal. Aí ele falou que o Francisco ele tinha um jeito diferente de pedir as coisas. Ele deu o depoimento lá, sabe? Mesmo dia que eu introduzi ele lá, né, pela Skype. Ele falou, pois é, o Francisco olhava para a gente assim, falava, Márcio, faz uma coisa para mim, pega um biscoito ali para mim. Aí disse que o Márcio ia, pegava, dava o biscoito dele. Aí o Francisco falou assim, agora vem cá, Márcio, deixa eu te dar um abraço. Quer dizer, é coisa, a gente que põe barreira, sabe? Eu não sei se é porque é criação, né? A gente quer ser educado e essa barreira acaba afastando a gente de ter um relacionamento muito amigável, de coração com o outro, né? E é característica dos grandes mestres, dos verdadeiros mestres, esse acolhimento, saber hospedar, né? Quer dizer, eu cheguei lá e mal me conhecia. Aí tinha uma pessoa sentada assim, perto dele, né, na reunião do Eu Sou. Ele falou, você pode sentar aí? Cristina, vem cá, senta aqui perto de mim. Quer dizer, eu podia simplesmente, estava super cheia a sala. Podia simplesmente, deixa ela, senta e olha ela quiser, né? Não, ele tinha aquele cuidado, né? Aquela acolhida. E outra coisa, o vídeo foi maravilhoso, deixar Deus manifestar-nos. Novamente ele falou, deixa desaparecer o ego, a personalidade, para que Deus apareça, né? E quando as cartas são maravilhosas. As cartas, Rubens, eu sei que foi endereçada a você, mas você pode pegar essas cartas e pôr o meu nome, pôr o nome do Dagoberto, pôr o nome da Floresta, pôr o nome da Nancy, ela sai como uma luva para a gente. Claro, tirando os assuntos, né, negócio do livro e tudo. Mas aquele na hora de revolta, quer dizer, volta para a casa do pai, que vai ser para todo mundo. Daí é um documento, assim, sagrado, sabe? Eu penso. E quando ele começou a falar Lute, que usou até o termo guerreiro, eu falei, poxa, é a Juna, ele está falando com a Juna. E a Juna somos todos nós, né? Nossa, nem sei como agradecer, sabe? Agradeço muito, muito a Deus por vocês. Isso não importa você. Igual o Dagoberto falou, só ter uma pessoa aqui. A reunião é abençoada. Né? É abençoada porque você está nos trazendo a trajetória de um mestre verdadeiro, né? Que se dedicou corpo e alma a essa busca e sabia ter o trato com as pessoas, né? Olha só que coisa maravilhosa. Você vê, eu estou com meu irmão aqui em casa. Eu peço a Deus na hora da meditação, meu Deus, dai-me um novo coração, que eu saiba tratar ele com carinho e respeito, porque as nossas personalidades são um pouquinho diferentes, né? Tira essa minha personalidade. Aí um dia eu cheguei e falei, ó, irmão, você está aqui, eu quero te agradecer muito, porque você está me ajudando, e eu estou te ajudando. E quem agradece é quem mais recebe. Fui abrindo o coração para isso. Vocês viram nossa relação agora, está maravilhosa, graças a Deus. Ainda não chegou lá, não, assim, especialíssima, não, mas já melhorou muito. Então, a meditação é para isso, é para a gente se autoconhecer, o que eu tenho que melhorar. E eu quero te fazer uma pergunta. Outro dia, a Cleide fez o Namaskar, né? E o Namaskar, acho que até tem que ser de manhã, mas ela fez 6 horas da tarde. E você começa com a oração do perdão. E eu acho assim, você começar uma meditação com a oração do perdão,
Não tem coisa mais maravilhosa. Começa assim, eu estou aqui cheio de falhas, né? E aí tu vai pedir perdão e tudo antes da meditação. E eu estou fazendo isso, mas eu não tenho a oração. A oração, então, eu faço de cabeça, né? Que eu acho que tem que falar. Mas é isso, é isso. Ele nos mostrou o caminho, né? Segue quem tem juízo. É isso, Namastê. Gratidão. Boa noite. E eu estou com Dagobert semanalmente, se vocês puderem. Você, Rubens e Cássio. Namastê. Está mantido, está mantido. Tá bom. Ô, Rubens, rapidinho. Cristina falou aí que quando o pessoal falou quinzenalmente, ela assim até achou melhor, porque assim para vocês poderem se preparar, tal, ter condições, ou talvez um descanso. Aí eu aqui me lembrando, poxa, Francisco procurava horas para poder fazer alguma coisa para ensinar a gente. Ele não pensava em descansar. Aí eu digo, vou tocar isso aí para ver se Rubens e Cássia, se eles assim absorvem. Não é, não é assim, sabe, Rubens? Você é uma pessoa, Francisco era outra, mas o dedicar dele era uma coisa assim muito, né, muito direcionada. Você tem um pouco diferente dele, mas você está buscando. Então, por isso que se fica assim, tipo um incentivo para você eu lhe dizer isso, para a gente mostrar o que ele aproveitava cada hora para poder fazer uma reunião com grupo, era a semana toda. Eu digo porque eu via lá na Grande Síntese, ele inventava reunião dia de segunda, dia de terça, trabalho dia de quarta, isso e aquilo, para trazer as pessoas para que as pessoas escutem, entendeu? Então, por que perder esse tempo, entendeu? Claro. Desculpe se eu estou sendo assim um pouco tentando assim, Não, viu? tá Mas perfeito. só estou me espelhando no que foi ele para poder a Claro. gente refletir, tá certo? O grupo, Eu viu? achei muito bem-vinda essa experiência de quem conviveu com o Francisco também. Uhum. Está legítimíssimo. E é muito bem lembrado, né? Então está tudo certo. E do meu lado eu tenho tempo, sim. Outros Sim. grupos a gente faz semanal, alguns eu faço quinzenal. E, de fato, o Francisco tinha essa força, que às vezes ele insistia, aumentava ainda a frequência, né? Então, o caminho é sempre esse. Não tem Ele chegava da fazenda cansado, aí marcava 7 horas da noite para assistir filme com o grupo, para poder ensinar alguma coisa nos filmes, né? Você vê, né? Como foi, né? Aí está a lição. Tá joia. Que a Maria, né? Quer falar? Eu estava com dificuldade de abrir o microfone, aí eu fui abrindo. Posso falar, Rubens? Posso falar? Claro, Maria, claro, pode falar. Então, a respeito das reuniões quinzenal ou toda semana, igual a Cristina falou, para mim, eu quero toda semana, Rubens, porque eu aprendo muito, eu tenho assim uma sede de conhecimentos. Então, essas reuniões semanalmente, para mim, me atende para eu ter os conhecimentos e tudo. Agora, eu fico preocupada também com você e com a Cássia, porque vocês podem ficar cansados, não é? Mas aí parece que já decidiu, vamos ficar toda semana. Então, eu estou muito feliz com isso também. Aí, amei as cartas, Rubens, amei, de paixão mesmo. E como aquela parte que o Dagoberto falou, o Francisco falando com ele, que para a gente conseguir tudo que a gente for conseguir, tem que dar um jeitinho, tem que dar um jeitinho. Então, aí eu compreendi naquela parte da energia, do amor do coração e da sabedoria, com sabedoria. Então, era isso que eu queria falar. Gratidão, namastê. Grato, Maria, muito grato. Tem a Nancy, que a semana passada não conseguiu abrir o microfone. Se ela conseguir abrir hoje, pode falar. Enquanto ela não consegue, posso deixar a palavra com a Cássia também. Não, namastê, irmãos. Não, vou ser breve.
Eu acho que o Francisco é tão interessante, sempre que a gente vê uma palestra, ou como o Rubens leu a carta, parece que a gente aprende coisas novas, mesmo vendo mais a mesma coisa, o mesmo vídeo, mais de uma vez, sempre tem alguma coisa que, de novo, que toca a gente, né? Toca o coração. E essa questão também do que a Cristina falou, que ele disse que tinha que ter um jeitinho, o Dagoberto, né? Falou, do Dagoberto que falou, que tinha que ter um jeitinho para a gente tocar as pessoas. A gente tem que, acho que, desenvolvendo essa sensibilidade para tirar o melhor do outro. Como a gente. Ele sempre falava isso, né? Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom, e cabe a gente atuar de uma forma de tentar tirar o melhor. Então, isso me traz muitas lembranças, mesmo as cartas, porque eu conheci o Francisco quando fui casar no Ciudad Dharma. Eu fui para lá a primeira vez com o Rubens, nós chegamos lá 23 de janeiro de 83. A gente casou dia 22 em São Paulo, 23 a gente estava lá. Foi assim, ao mesmo tempo que foi uma surpresa para mim, porque era tão diferente de tudo que eu vivia, né? Eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei que pudesse existir, porque eu era de São Paulo, sempre fiquei o tempo todo da minha vida em São Paulo, mas foi assim, foram alguns dias que nós passamos, que teve até uns dias que ele falou, vamos passear lá em Alagoas, em Maceió. A gente foi, mas a gente queria voltar. Era uma coisa estranha, sabe? Que a gente chegou aí a Maceió, mas a gente voltou logo para Areia Branca. Só tem uma coisa que o Rubens falou, que a gente foi morar na comunidade de Areia Branca. Na verdade, a gente morou na cidade, em Aracaju. Na época que nós fomos para lá, a gente decidiu ficar na cidade, porque eu trabalhava na universidade, na Federal de Sergipe, mas a gente estava assim, sempre tinha uma casinha que a gente alugou lá na comunidade, e final de semana a gente ficava lá, sábado, domingo, e a gente ia sempre que tinha práticas, né? Às vezes tinha prática 3 horas da manhã, de sexta-feira, a gente saía de casa 2h30 para estar na prática às 3, em Areia Branca, e foi assim, muito aprendizado, eu aprendi muito. Então é bom a gente ir lembrando de tudo que a gente passou, né? Porque isso vai despertando na gente algumas coisas que às vezes estavam meio adormecidas. Então é isso. E ver o Dagoberto aqui, que a gente se conheceu já na Grande Síntese, conviveu um pouco mais lá na Grande Síntese, vocês agora, né? Então, cada um traz uma experiência. A Nancy, que a gente conviveu em Areia Branca também. Então, isso vai despertando na gente uma série de coisas que eu acho que ajudam a gente a continuar, principalmente na fase que a gente está vivendo tão difícil. Então, acho que para todo mundo, né? Está difícil. E isso enriquece. Então, dá força para a gente continuar. Namastê. Eu acho que Nancy não conseguiu ainda descobrir como abre o microfone, né? Ela está ainda aprendendo a utilizar esse sistema. Abriu? Pronto, Nancy. Consegui. Pode falar. Alô? Pode falar, Nancy. Então, posso falar? Pode. Ele acende e apaga numa rapidez que eu, dessa vez, consegui. Namastê, irmãos. Eu estou muito feliz, finalmente consegui agora, porque também meu filho, que estava viajando, chegou e hoje me deu uma dicasinha aqui, mas quase que eu me levanto de novo para pedir a ele para vir, que não estava dando certo nada, tentava e não conseguia. Bom, mas eu estou assim, muito feliz, apesar do meu descompasso em relação a tudo, porque eu estou ausente de Aracaju desde 13 de março do ano passado. Em janeiro, eu também tive um problema de saúde, que já deixei de frequentar desde janeiro. E, bom, fiquei completamente desligada no sentido assim, das coisas que estavam se passando, porque era
digamos assim, o início da partida realmente de Francisco, e as coisas estavam cada hora mais aceleradas, né? Todo mundo no aguardo de qualquer hora essa partida, e eu distante, sem o dia a dia, mas sempre, sempre em contato com alguém que me dava as informações. Bom, mas assim, sobre todas essas palestras, esses encontros, você não pode imaginar o quanto eu lamento e sinto falta de tudo isto, porque foi assim, é uma lacuna muito grande que ficou em mim, eu não ter conseguido estar por esse tempo, que foram os últimos dias de Francisco aí conosco, né? Com todos aí vocês e comigo também, porque eu me sentia longe, mas eu estava perto de coração. Bom, eu estou cada dia mais assim entusiasmada, apesar das minhas dificuldades com o tablet e com as comunicações. Meu filho balança a cabeça e diz: minha mãe, eu digo, meu filho, os 81 anos da tua mãe estão fazendo com que ela seja um pouco mais lenta nas coisas, na internet, em tudo que é mais moderno. Bom, consegui os 2 livros, que já, para mim, já melhorou a situação, né? O Homem e Seus Símbolos e o de Buda, e tenho acompanhado, quando há conexão, tudo que você, Rubens, tem passado para todos nós, e os diálogos, a participação de todo mundo, que eu gosto demais de quando um dá a sua colaboração, porque, para mim, cada colaboração, cada um, me abre mais e mais conhecimento daquilo e digamos assim, me põe em contato com aquilo que eu perdi. Tudo que falarem para mim será uma grande contribuição. Muito obrigada a todos. Namastê. E sou muito grata a todos vocês. Namastê, Nancy. Agradeço. Namastê. Deixa eu dar uma explicação a algumas pessoas que, com relação aos 2 livros que você mencionou, é porque nós temos vários grupos. Então, esse grupo que a Nancy está se referindo é o grupo que a gente tem aos domingos, e esse é quinzenal, de fato. Mas funciona bem, quinzenal, porque nós estamos lendo agora O Homem e Seus Símbolos, do Jung. E antes da leitura, tem a prática da saúde. Então, quem quiser participar, é claro, é só avisar que eu incluo no grupo. E aí a Maria que não pode, porque ela está com outro compromisso. Mas se Dagoberto quiser, fica à vontade, só me avisar também. O Homem e o quê? O nome do livro? O Homem e Seus Símbolos. Seu? Símbolos. Símbolos. Isso é para quem gosta de psicologia junguiana, né? Antes a gente faz a prática da saúde, depois tem o estudo. Então, essa é na reunião domingo. Domingo, qual horário, Rubens? Às 8h30 começa a prática da saúde, e perto de 2 horas começa o estudo, que vai até meio-dia, meio-dia. Por isso que domingo é um dia mais assim, da família, a gente faz quinzenalmente. Tem funcionado bem. A gente já faz isso há quase 2 anos assim, e funciona bem. Rubens, você está me... Só me quiser, eu te explico tudo. Se você quiser, eu te coloco. Não tem problema nenhum. Rubens, você só me permite eu perguntar a Nancy se ela conhece a Jucione, aí da Grande Síntese. Nancy, você conhece? Chama-se Jucione. Jucione? Olha, não, assim, de nome eu não estou lembrando. Não. Não, o nome assim não me faz lembrar a pessoa. Por isso que eu acho que eu não conheço. Você quer algum contato? Porque tem muita gente lá que a gente pode entrar em contato, mas acho que... Você quer um contato com ela? Não, Nancy, eu vejo com a Cleide depois, é porque eu estou sem Skype.
Mas muito agradecida. Eu vou ver com a Cleide e depois eu falo para vocês, ok? Tá Obrigada. certo, porque qualquer coisa assim a gente tem outras pessoas, né, também que podem ajudar a localizar, não é? A Jussiane, né? Eu só quero saber se ela é de lá. Eu não tenho Não, eu certeza. não me lembro assim dela, não. Ok, agradecida. Conhece a Jocicleide tem, né? Cleide deve. Bom, assim, são 9h30, todos nós já conversamos um bocadinho. Esse material amanhã eu já subo, para quem quiser assistir de novo, da Roberta, que perdeu uma parte, né? E a semana que vem, então, a gente dá a sequência. Eu vou ver que material ainda, vou procurar aqui. A gente encerrou esse vídeo, eu vou encontrar um outro vídeo. E agora eu vou fazer, então, o encerramento. Agradecer a todos, porque fiquei muito feliz também com o resultado. E vou pedir para a Cássia, então, tá, só com um encerramento simples para a gente. Então, irmão, só para a gente fazer o Pranava. Tá, que haja paz em todo mundo. Namastê. 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 Até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Gratidão. Namastê. Namastê. Namastê a todos.